No silêncio profundo e cortante da noite, quando a cidade de Jerusalém se recolhe em um sono inquieto, uma sombra densa e pesada desce sobre suas ruas. Essa é uma cidade que jamais descansa verdadeiramente. As luzes tênues das lâmpadas de óleo tremulam através das janelas fechadas, enquanto o murmúrio distante dos ventos que atravessam o deserto cria uma sensação de expectativa e perigo iminente. É nesse momento, dentro dessa escuridão carregada de sentidos, que um homem caminha pelas ruas quase desertas. Cada passo ecoa suavemente pelas pedras antigas. Seu coração está apertado, pois carrega segredos pesados e verdades que desafiam a própria noite. Essas palavras lançam sombras sobre a alma daqueles que ousam escutar. Que pode fazer alguém preso no conflito entre justiça e medo? Que escolha resta a quem carrega a chama da verdade diante do espectro da morte? Essa é a questão que paira na alvorada da história, uma pergunta que cresce em tensão e que, no fim, revelará uma resposta capaz de surpreender até os corações mais endurecidos. Estamos em um tempo antigo, um tempo de enganos, de brilhos fáceis e forças obtusas. Jerusalém, marcada pelos passos de reis e profetas, hinos e traições, está dividida por intrigas complexas e disputas pelo poder. As alianças são frágeis, e o medo é um monstro invisível que vive nos corações daqueles que governam. Herodes, o rei tetrarca, mantém sua mão firme sobre essa terra. Mas não é a justiça que governa suas decisões, e sim a manutenção do domínio a qualquer custo. À sua sombra, nas áreas inóspitas varridas pelo vento, um homem inesperado ecoa sua voz pelo deserto árido. João, conhecido por todos como Batista, surge como uma figura singular. Para alguns é um farol, para muitos um incômodo. Ele não é um homem comum. Vestido com peles grosseiras de animais, a barba desgrenhada e o olhar intenso transmitem a imagem de alguém que abandonou as comodidades do mundo para abraçar um propósito maior. Alimenta-se de gafanhotos e mel silvestre, alimentos humildes que combinam com sua vida austera e a mensagem radical que carrega. Seu olhar vai além do comum. É penetrante e cortante, como se enxergasse não só a superfície, mas as sombras profundas e ocultas das almas que se aproximam. Homens e mulheres de todas as idades, origens e classes o seguem. Cruzam o deserto, enfrentam o desgaste da jornada, buscando aquela água que batiza, uma água que purifica, mas que também confronta. É um espelho da necessidade de mudança interior que expõe a fragilidade moral de cada um. A paisagem do Rio Jordão se torna palco dessa realidade. O sol da tarde filtra a luz dourada entre as árvores escassas, enquanto o murmúrio do rio acompanha as palavras firmes de João. Ele proclama arrependimento, o abandono do pecado, a urgência de uma vida renovada. Suas palavras são tão incisivas que abalam as estruturas do poder e da complacência. É uma chama que aquece e queima, que atrai e repele. Logo, suas pregações se tornam um desafio direto às autoridades da época, uma ameaça aberta às práticas corruptas que envenenam o governo e o coração do povo. A tensão cresce até o clímax quando um visitante inesperado surge entre os fiéis às margens do Jordão. Não é um homem comum, mas o próprio Herodes, o tetrarca. Ele está vestido com roupas luxuosas, cercado por servos e soldados. Seu semblante revela inquietação e autoridade, mas também o peso de um dilema que o atormenta profundamente. Ele não veio buscar esperança nem penitência. Sua presença silenciosa encarna a ameaça, o poder em seu aspecto mais sombrio, uma sentença que ainda vai cair. Herodes conhece cada palavra de João, sua consciência não o deixa dormir em paz. As acusações são claras e implacáveis. João denuncia o rei sem medo, corrupção que destrói a nação, adultério que fere a honra, abuso de poder que oprime os humildes. São palavras afiadas como lâminas que atravessam a fachada do poder e expõem sua nudez moral. Essa reprovação não é vista como um conselho, mas como uma afronta direta. Uma ameaça que gera desconforto e medo naquele que deveria ser o mais forte. Ainda assim, Herodes vive um conflito interno devastador. Dentro de si, existe uma dívida antiga com aquele homem do deserto. Não apenas financeira ou política, mas uma tensão emocional que o prende. De algum modo enigmático, Herodes gosta de João. Talvez respeite sua coragem, talvez tema aquela voz incômoda que clama por justiça. Porém, esse afeto convive lado a lado com medo e animosidade que crescem a cada dia. Herodes sente sua autoridade abalada, sua imagem ameaçada por quem não se curva diante do trono. Aquele reino torna-se uma bomba relógio prestes a explodir. O silêncio no ar prenuncia o conflito iminente. Uma tensão palpável permeia cada movimento, cada palavra não dita, cada olhar desviado. Surge então a pergunta que assombra a todos que testemunham aquela realidade: o que deve fazer um homem quando a justiça desafia o poder e o medo domina os governantes? Será possível enfrentar a coragem sem baixar a cabeça? O cenário muda para o palácio de Herodes, onde a atmosfera é densa e carregada de expectativas. Um banquete luxuoso reúne multidões.
Luzes cintilam em joias e coberturas douradas, enquanto a música toca suavemente, realçando a tensão crescente. No centro desse espetáculo, a filha de Herodias sobe ao palco. Envolta em mistério e desejo, ela dança com movimentos delicados e precisos. Sua sedução é calculada e embriaga todos que a observam. Cada gesto tem um propósito, cada passo é convite e aviso ao mesmo tempo. O prêmio da dança não é ouro nem vestidos finos. É algo sombrio, um pedido impossível que ninguém ousava sequer imaginar. Com voz firme e olhar decidido, a jovem declara: "Quero a cabeça de João Batista em uma bandeja." O murmúrio de surpresa se transforma em silêncio carregado de horror e expectativa. O destino do profeta está selado naquela noite e ninguém pode impedir. O coração de Herodes bate acelerado numa confusão visceral de sentimentos. Ele está preso entre a honra pública e o temor secreto que o devora. A promessa feita em meio à festa, o juramento diante de milhares, tornam-no prisioneiro de suas próprias palavras. Mesmo sabendo, em consciência atormentada, que condena um homem justo e inocente, ele não recua. O medo da vergonha e a perda do poder o dominam. A justiça é esquecida. Uma decisão trágica acontece ali, a justiça abandona o trono e o medo se torna soberano. Um carrasco é convocado, um homem que não hesitará em impor o silêncio definitivo à voz do homem que coa no deserto como um grito de liberdade. A sombra da prisão cai sobre João, onde o eco mudo da opressão se instala. Mas João não se curva diante do medo ou da morte iminente. Cercado por paredes frias, ele mantém uma força interior impressionante. Não é a coragem da ilusão, mas a chama radiante da certeza nas convicções. Mesmo cercado pelo poder opressor, ele não hesita nem vacila. Sua verdade permanece inabalável, mesmo quando as sombras da morte se aproximam, prontas para silenciar sua voz para sempre. Suas últimas palavras são uma despedida, mas também um convite à esperança e à transformação da alma e do mundo. Na prisão, João recebe a visita de discípulos angustiados. Seus olhos carregam dúvida e incerteza. Perguntam: És tu aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Essa pergunta rompe o silêncio pesado da cela, revela a fragilidade humana diante dos mistérios que se desenrolam. Responder não é apenas esclarecer um ponto teológico, mas reafirmar uma fé essencial, apostar novamente nas promessas que desafiam as impossibilidades do presente. João responde com serenidade e confiança, a voz firme de quem cumpriu sua missão. Vejam os sinais. Os cegos que começam a enxergar, os enfermos que caminham, os corações que se transformam. Ouçam a história que a água simboliza, um convite de cura e mudança interior. Com essas palavras, ele entrega algo maior que sua vida, relata a verdadeira esperança, manifestada no trabalho silencioso da alma e do mundo em transformação. Chega o amanhecer daquele dia fatídico. João Batista enfrenta um fim terrível e injusto. Sua cabeça, símbolo da voz silenciada, é apresentada numa bandeja exposta como monumento trágico da coragem e da injustiça. Sua voz se cala entre os vivos, mas a semente que plantou germina no coração de um povo que ainda espera e luta pela luz em meio à escuridão. Essa história nos convida a refletir sobre o preço do compromisso com a verdade. João Batista não enfrentou apenas um rei, ele enfrentou o medo coletivo e a cegueira moral de uma sociedade que prefere o silêncio à justiça. Sua coragem não é um ato impensado, mas a chama fiel que arde nas sombras da opressão e da cobardia. No cotidiano, enfrentamos dilemas semelhantes. A escolha entre falar a verdade ou preservar a segurança, denunciar uma injustiça ou permanecer calado diante do poder. Cada palavra dita ou omitida carrega peso moral, capaz de transformar vidas ou perpetuar o silêncio. Imagine um funcionário que descobre fraudes em sua empresa. Manter o silêncio parece mais confortável, preserva o emprego, evita conflitos. Mas a coragem de denunciar, mesmo arriscada e dolorosa, pode ser o caminho para afastar o mal e cultivar justiça e integridade. Esse ato, embora singelo comparado a grandes feitos bíblicos, tem responsabilidade e significado profundos. A história de João Batista mostra que a verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas a decisão consciente de enfrentá-lo. Um compromisso com a justiça que pode custar isolamento, desprezo e até a vida. Esses momentos existem em todas as áreas da vida, na família, no trabalho, nas amizades. A vida não oferece garantias, mas convida a nunca abandonar o que é correto. O preço existe, mas o custo do silêncio e da conformidade pode ser ainda maior. Vejo nessa trajetória um ensinamento poderoso que ressoa até hoje como um chamado duro, porém indispensável. Estar alinhado à verdade e à justiça não é fácil nem confortável. É uma busca constante, cujo preço pode ser alto, mas abdicar dela é uma derrota muito mais profunda. A força do exemplo de João está na coragem impiedosa diante do poder injusto, no ato de não permitir que o medo calasse sua voz ou impedisse o convite à transformação. Essa história revela a complexidade da condição humana, que não pode ser reduzida a heróis e vilões.
Mostra imagens intensas e contraditórias, um rei que gosta do profeta e, ainda assim, cede à pressão para condená-lo. Uma jovem cuja dança abre a porta para uma sentença de morte. Um homem que não perde a fé na prisão. Eles são humanos, com dúvidas e sentimentos, e nos fazem refletir sobre as escolhas que fazemos, sobre onde colocamos nossa lealdade quando a justiça é ameaçada, muitas vezes não por forças externas, mas por nossas próprias fraquezas. Ao final deste relato, agradeço por acompanhar essa narrativa profunda. Que possamos refletir, questionar e seguir caminhando juntos por entre as histórias que moldam a alma humana em toda sua complexidade, beleza e dor. Esta história bíblica mostra a força inabalável da verdade diante do poder e do medo. A moral que emerge é clara: a integridade não se preserva por acaso, mas é forjada na luta contra o silêncio e o conformismo. Esse conflito aparece na figura de João Batista, um homem amado e, ainda assim, condenado por declarar verdades incômodas. O preço que pagou revela as consequências reais de ser fiel aos seus princípios diante do poder corrupto. Na vida cotidiana, essa lição se manifesta em pequenos episódios. O funcionário que presencia irregularidades pode optar pelo silêncio, com conforto imediato, ou pelo enfrentamento, risco e esperança. É um equilíbrio difícil, uma escolha que traz consequências. Por isso, a narrativa não apenas desafia o conformismo, mas convoca a coragem consciente. Essa coragem, mesmo custosa, é essencial para a integridade da vida humana, para que não nos perguntemos depois se deixamos que o medo calasse nossa voz quando ela era mais necessária. Reconheçamos também que a vida raramente é preta no branco. A dúvida, o medo e a pressão social dilaceram o coração. O conflito interno de Herodes, que gostava de João e cedeu à pressão, é um lembrete de que a falha em manter a justiça não nasce só da maldade, mas de escolhas humanas complexas. Esta história não simplifica os personagens, mostra um confronto social e pessoal, uma luta ancestral que se repete em cada geração. Meditar sobre ela é assumir que, apesar das dificuldades, a busca pela integridade e coragem pode transformar a escuridão em luz, o medo em libertação. Esse esforço, embora custoso, vale cada instante. Ao olhar para aquele homem que enfrentou reis e a cegueira moral, possamos sentir o chamado para sermos, em nossas vidas, porta-vozes da verdade e defensores da justiça, mesmo quando o caminho é tortuoso e perigoso. E sigamos a chama de João Batista com um olhar firme contra as sombras que querem silenciar nossa voz.